A pregação aqui não é contra ninguém, não é contra falar mal de igreja, não é contra falar mal de ninguém. Aqui não existe isso. Aqui é só contra falsas doutrinas. Não é verdade? Existem várias falsas doutrinas aí que as pessoas estão enganadas na Bíblia. Sobre mesmo o batismo mesmo, que começa a lavagem na cabeça das pessoas através do batismo. Onde eles fazem uma reunião com o conselho da igreja, né, durante tipo uma semana, um mês, não sei, 2 meses. Ali onde começa a lavagem na cabeça das pessoas, né? Onde começa a lavagem na cabeça das pessoas para o batismo, ensinando que através do batismo, ensinando que através de morrer para o mundo e viver para Cristo, você precisa obedecer pastor, você precisa obedecer à igreja, você precisa pagar o dízimo de 10%, sendo que o batismo não simboliza nada disso, você entendeu? O batismo ele é brotado no coração das pessoas quando ela ama a Deus verdadeiramente. E vem aquela vontade de batizar gerada pelo Espírito Santo, não é gerada pelo homem. Como a gente vê nessas igrejas aí, que é a pressão psicológica na cabeça das pessoas, você precisa se batizar, você precisa não sei o quê. Mas só que ali não é por bem da pessoa que eles falam o ensinamento. O ensinamento é porque eles querem ter uma oferta dentro da igreja, quer ter uma segurança na igreja dos 10%. Os líderes vai nesse conselho, você entendeu? Eles não querem que ele batize naturalmente pelo Espírito Santo. Então a lavagem começa ali, que já é uma mentira, que não existe na Bíblia, que você precisa fazer um compromisso com a igreja, que precisa dar os 10% para a igreja. Não existe na Bíblia que você precisa batizar e obedecer à igreja, ser escravo de igreja, ser escravo de pastor, não. A Bíblia não ensina isso. O batismo, ele simboliza, ele significa morrer para o mundo e viver para Cristo. É isso aí. As outras coisas de obediência à liderança, as outras coisas sobre a oferta da igreja, isso Deus vai ensinar na palavra dele. Isso é naturalmente, não precisa de manipulação e não precisa ser enganado por esses pastores. Tipo mesmo o batismo, ele começa a lavagem na cabeça das pessoas. Na igreja presbiteriana de Lapão e outras igrejas, não é só presbiteriana não, Assembleia e outras igrejas aí, na igreja que eu congrego mesmo, o pastor faz o batismo lá na frente, tudo certinho, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ok, beleza. Mas no final ele pergunta, você tem que fazer um compromisso que tem que obedecer à igreja. E no final ele fala também, você promete a sustentar a igreja, a dar os mantimentos. Olha que mentira. Onde você viu isso na Bíblia? Não existe isso na Bíblia. Você prometer que vai sustentar a igreja. Esses pastores estão pregando mentira. Isso é ensinamento de demônio. Isso é ensinamento de Satanás. Isso é mentira, meu irmão. A Bíblia fala em João 8:44, capítulo 8, versículo 44, que os mentirosos são filhos do diabo, o próprio Jesus, e ele está mentindo para você. Você não pode prometer nada à igreja que vai sustentar a igreja, que isso é mentira. Cristo não ensinou isso. Esse batismo não existe na Bíblia, meu irmão. Se você está num batismo desse, negue esse batismo. Isso é mentira, isso é engano, isso é ensinamento de demônio. Isso é falsa doutrina, infelizmente. Então os pastores têm ensinado isso na igreja presbiteriana de Lapão, na igreja que eu congrego, o pastor batiza desse jeito. E outras igrejas também que a gente vê pregando um batismo que não existe na Bíblia, não é bíblico, você não vai achar passagem nenhuma bíblica. Ele usa como artimanha para você ficar preso, pegando um Eclesiastes 4:3, até o 8, falando que se você fizer um voto a Deus, que você prometa e cumpre, né? Onde eles vão pegar as artimanhas para você pagar o dízimo. É essa promessa que eles pegam, isso aí. Se você está prometendo a Deus, você está prometendo um homem, não é a Deus. Isso é mentira, porque Deus não está te pedindo dinheiro. Deus não está te pedindo dízimo, Deus não está te pedindo nada, isso é mentira. Na nova aliança, na graça, se você for para os dízimos, o apóstolo Paulo doutrinou a igreja, 2 Coríntios 9:7. Se alguém quiser contribuir, se alguém sentir no coração, se alguém quiser contribuir, contribua de acordo com o seu coração e dê com alegria. Meu irmão, o dízimo, 10%, não existe na graça. Você está na graça. Hoje é solos Cristo. Jesus não está te pedindo dinheiro e Deus nunca te pediu dinheiro. O dízimo no antigo concerto em Malaquias era alimento, nunca foi dinheiro. Lá em Deuteronômio, se alguém chegasse para dar o dízimo à casa do tesouro, à casa do povo de Israel,
se viesse com dinheiro, eles têm que ir em outra cidade comprar mantimento e trazer o dízimo. Olha só. E eles hoje pregam que tem que dar o dízimo 10% e é em dinheiro. Não há comprovência nenhuma, não há na Bíblia nenhuma passagem bíblica na graça que alguém deu o dízimo 10%, que Deus mandou você dar o dízimo 10%. Isso é lei. Quando você traz a lei, a Bíblia fala em Gálatas, se você lê Gálatas, lê o livro de Gálatas para você ver. Quando você fala em Gálatas, quando você traz a lei para a graça, você está negando, você está anulando a cruz de Cristo e está sobre maldição. Então, meu irmão, Deus não está te pedindo 10%, Deus não está te pedindo dinheiro. Se você lê em Mateus 15, 6, 7, 8, 9, 10, Cristo fala, amará o seu teu Deus acima de todas as coisas. Ele estava repreendendo os fariseus que estavam pedindo dinheiro à igreja. Primeiro pedindo o dízimo, e Jesus repreendeu que primeiro você precisa ajudar amar primeiro a Deus, amar primeiro a Deus em obediência, não é dar dízimo não, que Jesus estava falando em Mateus 15, versículo 6 em diante. Jesus está falando, amar primeiro a Deus em obediência, amar sua família, depois amar o próximo. Deus está falando primeiro que você precisa dar o mantimento para sua família, ajudar a sua família, dar o conforto para sua família, depois ajudar a igreja, ajudar o seu próximo, né, que significa. Então é isso aí. E eles mentem para você, trazendo a lei para a graça, anulando a cruz de Cristo. E o dízimo era somente para o povo de Israel, o povo judeu. E as pessoas não conseguem entender. Era lá naquele tempo, na época de Moisés. Não tem nada a ver, meu irmão. Hoje na graça é solos Cristo. A graça, você é salvo pela graça, não é pelo dízimo. Infelizmente. Então tem um batismo mentiroso, tem um dízimo mentiroso. Fora as campanhas que tem dentro dessas igrejas também. As igrejas fazendo, né? Igual tipo a Assembleia de Deus, Missão, várias assembleias fazendo campanha, pastores fazendo campanha de Sexta-feira da Libertação. Onde você já viu isso na Bíblia? Nunca Jesus ensinou que Jesus é a própria libertação. Jesus curava os enfermos, Jesus curava todos, mas Jesus nunca ensinou você pegar água, você pegar, botar tema para você ser curado, para curar as pessoas. Isso é mentira. Isso é ensinamento de demônio. Pastores de igrejas, assembleia, pastores de presbiteriano também botando culto de libertação. Não existe culto de libertação. Sexta-feira de libertação. Isso é mentira, isso não existe na Bíblia, meu irmão. Isso não existe, isso é campanha, isso é antibíblico. Cristo não ensinou isso, isso é antibíblico. Você precisa somente crer. Você vive na graça, meu irmão. Não acredite nesses pastores. Se você estiver numa igreja dessa, você suma de uma igreja dessa que prega campanha, que prega não sei o que. Isso aí eles querem ser protagonistas, eles querem fazer um sensacionalismo, eles querem ser visto. Por isso que eles botam essas campanhas para mentir, para enganar vocês. Eles querem te segurar no tempo, enganar vocês. Não existe campanha de Sexta-feira da Libertação, porque a libertação é Jesus, é somente você crer, é somente você acreditar, é somente você confiar. Você não precisa de fazer campanha, você não precisa estar na igreja, você não precisa de nada, você precisa somente crer. Onde você estiver, você pode crer no Senhor. A igreja não vai te libertar, a campanha não vai te libertar. Quem vai te libertar é você crer, acreditar, confiar no Senhor. Estão com esses ensinos agora aí, matando a alma das pessoas, com campanha de Sexta-feira da Libertação, 3 Sexta-feira da Libertação. Tudo mentira, tudo engano, pegando versículos do Antigo Testamento, falando que Daniel fez essa campanha. Isso é mentira. Se você ler o texto de Daniel, falando que Daniel orava naturalmente a Deus, buscava a Deus naturalmente. Daniel nunca fez campanha. Pegou Esté também, dizendo que Esté fez campanha. Falando que até o próprio Jesus, pastores falando que o próprio Jesus fez campanha, enganando vocês. Meu irmão, saia fora dessas igrejas, isso é tudo engano. Pagar dízimo, meu irmão, pagar essas coisas é tudo engano. É ser manipulado por pastor, ser manipulado pelo sistema. Saia fora disso, meu irmão. Saia dessas igrejas, procure orientação ao Senhor, pede orientação a Deus e saia dessas igrejas. Em nome de Jesus. Para você ver, meu irmão, que a situação é tão feia, que tem pessoas que deixam de comer para dar o dízimo, dizendo que Deus vai matar, porque o pastor ensinou que quem toca nas coisas de Deus vai morrer, Deus vai matar. Eles ensinam isso. Olha a situação que nós chegamos. Você entendeu? Sendo que Cristo não ensinou isso. Eles falam que o devorador é o demônio. Jesus nunca falou que o devorador é o demônio. Deus nunca falou. O devorador era a
praga, era o gafanhoto, nunca foi o demônio. Não existe passagem bíblica nenhuma que fala que o devorador é o demônio. Se você der o dízimo, se você não der o dízimo, se você der oferta, se você não der oferta, você será salvo. Deus vai te abençoar do mesmo jeito. Não dê o dízimo, porque se quando você dá o dízimo, você está trazendo a lei, está trazendo maldição. Então não é melhor você dar o dízimo, é melhor você dar uma oferta pequena, uma oferta que vai de acordo com o seu coração e dê com alegria, como o apóstolo Paulo falou, meu irmão. Então cuidado, leia a Bíblia, ore, busque o Senhor, peça a orientação a Deus, que Deus vai te abençoar.